Bem, gente, tranquilo? Então, continuando aqui a próxima parte, reação química, então. Essas atividades que eu vou passando, elas são curtas justamente para vocês irem fazendo com base no vídeo, resolvendo os exercícios. Então, eu passei para vocês lá, podem ir olhando, acompanhando o vídeo, trocando ideia entre vocês, perguntando para mim, eu vou ajudando vocês. Então, a questão número 1 lá, por exemplo, que é uma reação química. Então, vou escrever aqui, ó, representação. Ó, canetão, como eu digo sempre, eu vou tentando trocar de canetão, colocando álcool, gente, eu vou ter que comprar um monte de canetão. Representação simbólica, então é por símbolos de um fenômeno químico, tá bom? Então se representa um fenômeno químico através de uma reação química. Então enferrujou alguma coisa? Opa, é um fenômeno químico. Então tem como representar através de uma reação química. Ah, aconteceu uma combustão, queimou alguma coisa. Representa como? Através de uma reação química. Então tem tudo como representar através de reações químicas. E tem vários tipos de reações químicas que existem. Para tudo você escreve tudo que ocorreu quimicamente através de uma reação. Então esse é como se fosse uma representação, como se fosse um mapa conceitual dentro da química, característico somente da química. Então é assim, ó, eu tenho as substâncias que reagiram e eu tenho depois as substâncias que são formadas. Então o que eu tenho antes da flecha, à esquerda da flecha, são os reagentes. E o que eu tenho depois da flecha são os produtos. Então quem são os reagentes? Esse daqui, ó. C6H12O6 e o O2. Lembrem lá, gente, que ó, C6H12O6 é uma substância só. Então eu tenho C, H e O na proporção de 6C, H12H e 6O para formar essa aqui que é a glicose. Então é uma substância só, a glicose. Essa aí é a reação da vida. O oxigênio que manda a glicose para formar gás carbônico, que é água no nosso corpo, para liberar energia, né? Então esse aqui é uma substância, olha. É uma substância que ela está antes da flecha, então é reagente. O O2, reagente. Então você pega aqui, ó, o CO2, ele está depois da flecha, então ele é produto. E o H2O é também um produto. Tá bom? Antes da flecha reagente e depois da flecha produto. Aí esse S, G, se eu quiser colocar eu posso, mas não precisa. Quando você chega, a reação química é como se fosse uma receita de um bolo. Então você coloca lá, ó, 3 xícaras de trigo mais 2 ovos, formando um bolo. Então é uma receita. Então eu tenho os ingredientes e tenho o que é formado depois. É assim na química, tá bom? Então se você quiser colocar lá 2 ovos mornos, se eu perguntar quem são os ingredientes, você coloca 2 ovos. Ou se quiser dizer 2 ovos mornos, tá certo também. Então tanto faz, entendeu? Que aqui são só características dos elementos que estão reagindo. Não precisa aparecer aqui, mas se aparecer não vai estar errado. Estado físico. Na química, e muitas vezes reações químicas, quando elas são importantes, elas são representadas através dos fenômenos dos estados físicos ao qual se encontra a substância. Porque é importante na reação também definir isso. Então assim, ó, o S é porque ele é sólido. O L é que ele é líquido. E o G é gasoso. Então você pega aqui, ó, o C6H12O6, ele é S. Então ele é, no estado físico, sólido. O O2, ele é G, o gás oxigênio, ele é gasoso. O gás. O CO2 é o gás carbônico, ele é gás na reação normal. E o H2O, água L, líquida. Às vezes ela esquenta por causa da reação do calor, vira vapor da água, que é liberado, né? Mas aqui no estado da reação que eu coloquei, ela tá líquida. Ok? Tranquilo? Então S é sólido, G é gasoso e L é líquido. Essa é a questãozinha lá para vocês fazerem. É a questão 2, ó.
São 2, são 4. É exatamente isso. Já estou respondendo para vocês. Veja só que camarada que eu sou, olha só. Estou respondendo para vocês aí. Isso aqui é uma receita. Dizem que o maior laboratório que existe na química é um laboratório que tem dentro de uma cozinha. Cozinha é o laboratório do químico. Então aqui, ó, coeficiente estequiométrico é a proporção. Então eu tenho, ó, 1, quando não tem nada na frente é 1, para 6, para 6, para 6. Coeficiente estequiométrico é a proporção que você usa da tua receita. Então o número que aparece na frente. Então que nem aqui, ó, olha. Coeficiente estequiométrico C6H12O6. Eu tenho 1. Quando não tem nada na frente é 1. O O2 eu tenho 6. O CO2 eu tenho 6. E o H2O eu tenho 6. Não precisa ser um número igual, assim, que nem aconteceu aqui o caso. Tem várias reações químicas, a gente vai ver daqui a pouco. Mas assim, o importante é vocês entenderem que a proporção tem que ser seguida, porque senão a receita não é seguida. Ok, gente? Alguma dúvida? Essa aí é a questãozinha que eu passei número 2 para vocês. Tranquilo? Então agora a gente vai falar um pouquinho mais. Vou apagar aqui só. Preciso desse espaço. Só desse espacinho aqui. E acho que dá pra gente tocar um pouco mais. Então é o seguinte. Então, dentro da reação química, aqui é uma coisa importante de conceito básico que vocês têm. Tem classificações de reações químicas que eu passaria para vocês. Mas vou também omitir algumas coisas porque tem muita coisa que vocês precisam ver, né? Então o que a gente vai vendo é, agora, a questão de reação química e uma coisa muito importante dentro da química, um conceito muito importante, que é a questão de balanceamento. Uma das coisas que os alunos mais odeiam dentro da química, gente. Balanceamento de reações, tá bom? Então assim, ó, se eu tenho uma reação química do tipo... quantos C mais quantos H2 para formar C4H10. A reação química é assim. Existe a molécula de C, que é carbono, normalmente é seu estado mais simples, grafite, e H2, que é o gás hidrogênio. E eu vou formar o gás de cozinha, o butano. Então, quero formar a partir do carbono e do hidrogênio. Quanto que eu preciso de cada um? Então, isso é o balanceamento. O coeficiente estequiométrico aqui, ó, ele vai ter que fazer como se fosse uma representação matemática. E como que chega no resultado. Então assim, ó, eu tenho quanto IC aqui, ó? 4. Quanto IC que eu preciso ter aqui? 4, ó. 4C, 4C. Essa flechinha, ela é como uma balança de equilíbrio. A quantidade de C e DH que eu tenho deste lado é a mesma quantidade de C e DH que eu tenho deste lado. Sempre a flechinha, ela equilibra os dois lados. H2, eu tenho aqui 2H e aqui eu tenho 10H. O número da frente multiplica o de baixo. Então, ó, que número vezes 2 vai dar 10? 5, ó. 10 por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Está balanceada a reação, gente. Tá bom? Vamos fazer mais um aqui, ó. H2 mais O2 formando H2O. Deixa tudo em aberto. Então vou começar pelo O. Tá bom? É mais fácil, eu acho, para achar os números inteiros. Vou começar pelo O, senão vai dar fracionário. 2O. Então aqui eu tenho, quando eu tenho assim, porque tem 1, né? Lembro lá que assim é 1. Então agora eu tenho 2O, porque o 2 eu coloco na frente, porque eu não posso colocar 2 aqui no meio, só vou completando com o númerozinho na frente aqui, ó. Então eu tenho 2O, 2O, 2H, só que aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. Então aqui eu coloco 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. E aqui eu tenho 2O, 2O. Então aqui como sobrou é 1, 1 nem precisa aparecer. Mas é assim.
Vários exercícios vocês vão ver de questões objetivas, de marca X, que tem que responder essa questão de quais os números que completam a reação, sabe? Exercício vestibular, de provões, de vestibulares, elas são todos assim, que daí completam. Vou fazer agora os que tem lá para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Esse conteúdo é meio difícil, sabe? Eu entendo que esta parte aqui do conteúdo é difícil. Essa parte aqui de entender isso aqui não acho difícil. Mas a parte de balanceamento é uma parte que muitos alunos do ensino médio regular têm muita dúvida. Então assim, essa reação está desse jeito. Geralmente a gente deixa por último para ajeitar os O, tá bom? A gente ajeita primeiro o C, dessa condição. Primeiro os elementos mais difíceis de você encontrar. Você deixa por último o H e o O. A gente começa pelo C, aqui, ó. 3C. Aqui eu tenho 1C, né? Ó, com 3, ó. 3C, 3C. Agora aqui, ó, vai ter H, ó. O aparece muito, então a gente vai fazer o H. 8H, 2H. 8 dividido por 2, 4. E se você quisesse conferir o O, daí seria mais difícil. Por isso que eu já deixei pronto, ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10. Aqui, na verdade, é 5. Ó. 5 vezes 2, 10. Ok? Eu copiei errado. Ok? Então, vamos fazer mais um aqui, ó. Que é o que está lá na lista. N2 mais 5 de O2. Formando N2, O5. Então o O já está pronto. Tem que calcular que é do N, ó. Aqui eu tenho 2N. Aqui eu tenho que é N4, O5, acho. 2N2, O5. Então, ó, aqui eu tenho 2N. Aqui eu tenho 2 vezes 2N. 2 vezes 2, 4. Então 4 dividido por 2. Pode ver que não é tão difícil até, mas que requer bastante treinamento. Como nós estamos nesse momento em que vocês têm também outras coisas para fazer, talvez vocês tenham um pouco de... não tenham tempo de ficar treinando. Poderia dar uma lista aí de uns 50 para vocês treinarem e de passar correção, claro. Se quiserem, pode solicitar que eu tenha ali um monte de exercício para treinar. Ele é importante dentro da química, mas nós temos muitas outras coisas para ver. Sempre lembrando assim, gente, a gente dá uma ideia aqui, mas se precisar de mais... que aprofunde mais algum conteúdo, só pedir que a gente aprofunda na medida que tiver tempo, tá bom? Então a última parte do conteúdo, que é o último exercício que eu passei para vocês, é o cálculo de massa molar. Tá bom? Então, eu falei a massa do átomo, mas aí a gente vai calcular agora da molécula. Então assim, eu vou passar dos como é que eu sei os valores dos elementos? Pela tabela periódica. Então, ó, C12H, cada H vale 1, o enxofre vale 32. Vou usar, caso vocês tenham perdido a tabela periódica, vou passar os valores aqui, ó. O16, Ca40. Da onde que eu tiro esses valores? Da tabela periódica. É o valor maior lá, você lembra? Ca40Na23. Ok? Então, gente, como que eu calculo a massa molar? Vamos fazer um aqui, ó. C6H12O6. Quem compõe o C6H12O6? O C. Quanto que o C vale? 12. 12. Quem compõe o C6H12O6? O H. Quanto que vale o H? 1. Como que eu pego? Peguei aqui da tabelinha, mas é, na verdade, o valor da tabela periódica. Cada O vale 16. Esse valor é o valor de 1 mol de qualquer elemento, tem essa massa. 12 gramas, 1 grama, 16 gramas em 1 mol. 1 mol é uma quantidade enorme de moléculas. Foi um químico que descobriu essa proporção
chamado Avogadro. Ele determinou com o número de Avogadro o número desse número. É muito grande. É um 6 de 23, velhinho. 602 sextilhões de átomos, moléculas formam um mol. Então aqui, ó. O C vale 12, o H vale 1 e o O vale 16. Peguei daqui, ó. O C, 12, um C, mas eu tenho 6 C. Então 12 vezes 6, 72. O H, 1 vezes 12, vai dar 12. E o O, 16 vezes 6, que vai dar 96. Podem somar, fazer na calculadora, do jeito que vocês quiserem. Daí aqui, ó, somou tudo. A gente acha o valor total. 180 gramas por mol. Só isso? Só isso, gente. Multiplicou e somou. Então, vamos fazer mais um aqui, ó. H2O, famosa água. H vale 1. O vale 16. O H, 1 vezes 2. 2. E o O, 16 vezes 1. 16. 2 mais 16. 18. Ok? Vamos fazer mais um. C2H5OH. Então, o C vale 12, o H vale 1 e o O vale 16. Como que eu sei isso? Porque está aqui, porque é o valor da tabela periódica. Então, C, 12 vezes, quanto C tem? 2. 12 vezes 2, 24. H, eu tenho 5 e tenho mais um aqui, ó. Então, eu tenho 6. 1 vezes 6, 6. E o O, 16 vezes 1. Só tem um O ali, ó. Soma no final, vai dar 46 gramas por mol. Essa é a unidade, gramas por mol é essa unidade, tá bom? Ok, gente, tranquilo? Então encerramos aqui o videozinho. Até a próxima. Tudo de bom. Até.